Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao canal Uma História de Fé. Já aproveito para convidar você a se inscrever no canal, ajude também a divulgar lá nos seus grupos de WhatsApp, acione o sininho para receber as notificações. Nós teremos novidades em breve, Como nós vamos no início desse canal, eu havia dito no primeiro vídeo que nós começaríamos em breve entrevistas com pessoas que têm na memória ainda os relatos do passado aqui no Sertão da Quina, os relatos de aparições de Nossa Senhora. Então eu vou chamar essas pessoas para estarem conosco no canal e para nós redescobrirmos aí esses relatos. Então hoje nós vamos meditar o capítulo 3º do evangelista São Marcos, no versículos de 7 a 12. São Marcos, capítulo 3, versículos de 7 a 12. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com os seus discípulos. Muita gente da Galileia o seguia, e também muita gente da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia. Foi até Jesus porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíram aos seus pés gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nesse dia, o Santo Evangelho nos traz algumas mensagens importantes para a nossa vida. O início do texto, lá no versículo 7, lembremos que nós estamos numa continuidade do evangelista São Marcos, hoje no versículo 7 até o 12. E no início do texto, São Marcos diz o seguinte, que Jesus se retirou para a beira do mar. Aqui mais um exemplo de que Jesus, como eu sempre digo, venho dizendo ao longo dos vídeos, que Jesus nunca está parado. Ele sempre tem um objetivo claro, ele sabe aonde vai, ele sabe o que ele tem que fazer, ele sabe o que ele vai fazer, aonde ele for. Então é assim, Jesus nunca está parado, sempre está indo ao encontro. Qual o objetivo dele? Evangelizar. Lembremos que nós estamos no início do tempo comum e Jesus está realizando sinais e pregando, anunciando o reino de Deus, porque é preciso que as pessoas façam a sua adesão consciente ao reino de Deus, à proposta do reino de Deus, à dinâmica do reino de Deus. Então Jesus retirou-se para à beira do mar, junto com seus discípulos, já com seus discípulos o acompanhando, e aí muita gente da Galileia o seguia. Veja que a fama de Jesus, São Marcos vai citar os lugares, vamos ver aqui, mas ele cita para ficar claro para nós, que a fama de Jesus já se espalhou por toda aquela região. E então ele vai dizer o seguinte, os lugares para onde as pessoas que estavam seguindo Jesus, de onde eles eram, veja, da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, território de Tiro, Sidônia. Então isso para dizer que a fama de Jesus já ganhou dimensões, não só locais, mas já se expandiu, se ampliou. E a multidão, obviamente, aumentava cada vez mais. Por isso, Jesus então pediu aos discípulos que lhe providenciasse uma barca, e aí o evangelista diz por quê. Porque a multidão era tamanha e corria-se o risco dele ser comprimido ali por essas pessoas. Porque vejam o que eles faziam. Quando viam Jesus, São Marcos diz hoje, eles caíam, se lançavam, se jogavam em cima de Jesus na tentativa de tocá-lo e ao menos tocá-lo para serem curados. Então ele pediu uma barca, já com o receio de ser comprimido, pressionado, sufocado no meio da multidão, porque ele tinha curado muitas pessoas
todos os que sofriam de algum mal, aqui veja que são marcos de jogavam-se, se lançavam, né, sobre ele para tocá-lo. Então era um risco, né? E então, vendo Jesus, os espíritos maus caíam aos seus pés gritando: Tu és o Filho de Deus. Aí nesse momento, Nosso Senhor repreende, né? Ordena severamente, diz São Marcos, para não dizerem quem ele era, porque ainda não era o tempo de revelar, né, a sua essência, a sua identidade, né? Então veja que no texto de hoje nós também podemos trazer algumas coisas para a nossa vida, né? Esse povo vinha de longe para estar com Jesus. Faziam sacrifícios, viagens longas, né? Às vezes muitos sob lombo de animais, outros a pé, enfim. E nós, por vezes, nos acomodamos, né? Não estamos dispostos a dar um passo na fé, uma fé acomodada, uma tibieza, né? Uma preguiça espiritual. Então a gente precisa lançar fora isso da nossa vida. Nós recebemos de Deus um espírito, não um espírito de timidez, mas um espírito de intrepidez, de coragem. Então nós precisamos dar um passo na fé. Nós podemos nos acomodar, né? Assim como essas pessoas vinham de longe, né, buscar estar com o nosso Senhor. Então nós também precisamos nos esforçar para estarmos na presença de Jesus. E aí, na medida que nós nos tornarmos íntimos, amigos de Deus, aí nós veremos que Ele vai nos transformando nele. O eu vai dando lugar à presença de Jesus na minha vida. Então é para isso que nós precisamos nos aproximar cada vez mais de Jesus, para que nós possamos diminuir e Cristo, Jesus, crescer em nós e assim, através do nosso apostolado e do discipulado exercido no meio do mundo no qual vivemos, as pessoas possam conhecer a face de Cristo em nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.